Bem-vindas à terceira semana do Estudo do Livro de Ruth. O meu nome é Ana Ruth Cavaco e nesta semana tenho comigo a Mariana Ferreira e a Rita Sousa. São as duas minhas companheiras na liderança das reuniões de mulheres da Lapa e estiveram comigo também na participação deste caderno. A Mariana é casada com o Manel e é mãe da Maria Leonor e da Maria Madalena e estuda Psicologia. E a Rita é mãe da Isabel, da Maria e do David, é casada com o Filipe e foi educadora de infância. Bem-vindas. Olá. Então, estamos no segundo capítulo do livro de Ruth. Tinha aqui um apontamento acerca do estado de Noemi e de Ruth no capítulo 2 e então tinha anotado a ideia que do estado de fartura de Noemi com o marido e com os filhos, ela se encontrava reduzida a si mesma. Ela estava viúva. A única coisa que lhe restava, que vimos no capítulo 1, era a sua nora estrangeira, que ela ainda não sabia muito bem para que é que lhe iria servir. Se iria ser uma ajuda, se iria ser um embaraço. Porque chegar a Belém acompanhada desta nora não tinha sido uma escolha de Noemi. A presença de Ruth não só lhe lembrava do abandono da terra que Deus lhe tinha dado, como da desobediência em ter acedido a casar os seus filhos com estrangeiras. Noemi disse a Ruth para voltar para casa, mas Ruth não acedeu. E é aqui que começa o capítulo 2, com Ruth e Noemi em Belém, sem terem como se sustentar. No primeiro versículo é logo mencionado que Noemi tinha um parente rico e influente, e de repente parece que surge uma esperança. Quais foram assim as ideias principais, Rita, começando por ti, do capítulo 2? Olha, algo que me surpreendeu logo no início foi a capacidade de Ruth arregaçar as mangas e dizer à sua sogra que ia tentar arranjar trabalho, comida, não é? E isso foi algo que me surpreendeu e também, depois no final do capítulo, chega mesmo o resgatador, não é? Boaz. E a esperança, tendo sempre em conta Juízes e aquilo que Boaz espalha ser o oposto ao que os homens eram naquela altura. Isso foi uma das coisas que mais me saltou à vista neste capítulo. Antes de passar a palavra à Mariana, gostava de fazer só uma salvaguarda. Tanto a Rita como a Mariana são jovens mães e nós estamos a fazer esta gravação Skype já de noite e, portanto, se ouvirem algum som de fundo, algum som mais agitado, bem-vindas à nossa Mariana, o que é que queres contar acerca desta semana? Aquilo que me surpreendeu mais vai um bocadinho de encontro com aquilo que a Rita já disse. O facto de Ruth não ter problema em assumir que vai trabalhar e que vai trabalhar para sustentar a sogra. Ou seja, ela fez aquele pacto e assumiu de uma forma muito assertiva. Ela começa automaticamente a trabalhar para sustentar a sogra que, por razões que iremos também falar mais à frente, não está disponível para ajudar naquele momento e para reagir naquele momento. Portanto, acho que é uma forma muito prática de mostrar o amor de Ruth por Noemi. E depois também, claro, a forma como Boaz já ouviu falar de Ruth e reconhece isto tudo em Ruth também é fantástico. Então, Ruth decide ir trabalhar e sabendo que pode apanhar as sobras. Isto para mim foi uma novidade, não era novidade. Eu já tinha lido sobre isto, só que eu estava esquecida deste conceito da lei prever este cuidado com os pobres. E na pergunta 4 do estudo desta semana, que tem duas passagens do Antigo Testamento, em Levítico 19, 9 a 10 e Deuteronômio 24, 19 a 20, que falam precisamente disto. Havia mesmo uma lei de deixar as espigas caídas depois de cegar o campo, que era para cuidar das viúvas e estrangeiras, ou seja, pessoas que estivessem mais desprovidas e desprotegidas. E depois foi interessante também que no seguimento disto, ler Efésios 4:28, ou seja, uns textos no Velho Testamento e no Novo Testamento que falam acerca desta questão do devermos repartir com quem tem necessidade. Em Efésios 4:28 foca isso mesmo, o nós trabalharmos e do nosso trabalho repartirmos com quem tem necessidade. E isto é algo que me faz pensar nos dias de hoje. E como nós às vezes temos uma visão muito egoísta e não nos lembramos de que nada do que temos é nosso, e mais à frente no estudo fala um bocado disso da oração do Pai Nosso, pedirmos o pão nosso de cada dia, e esquecemos que o pão nosso não é nosso
meu, é nosso, da comunidade, não é? E termos esse cuidado. Às vezes acho que nos focamos muito na beneficência e na recolha de alimentos que às vezes há nos supermercados e tudo mais, ou seja, as coisas mais evidentes, e muitas das vezes não estamos atentas às dificuldades silenciosas dos que nos rodeiam. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. É interessante porque nesta altura, apesar de já haver o conceito, não é, das propriedades e dos terrenos, o conceito de propriedade privada terminava com a lei. E é interessante pensar que a lei judaica, desde o início, desde que, no fundo, as regras foram sendo instituídas e que nós vemos isso registado na Bíblia, existem sempre leis para proteger os mais desfavorecidos, não é? E existia esta lei de deixar cair, de apesar de ser uma propriedade privada, quem tinha necessidade podia ir apanhar as sobras, portanto não era barrado. Hoje em dia nós temos a propriedade privada muito mais marcadas e sempre a ideia que no fundo, quando Deus fala para o povo é um conjunto de pessoas, não é só uma pessoa, não é? As promessas de Deus são sempre dadas a um conjunto de pessoas, não a uma pessoa só. E que, no fundo, a ideia de deixarmos cair as nossas sobras propositadamente deve ser uma marca nossa enquanto cristãs e uma parte da identidade da Igreja. É muito interessante que, no fundo, numa situação tão negra em que elas se encontravam, a Ruth, a única certeza que tem é que sabe que pode tentar fazer isto e ela vai. Uma das coisas que eu achei muito interessante é que eu creio que para nós fica difícil ver este cenário, mas uma mulher jovem sozinha a trabalhar no campo, imaginem, enorme, ela agachada, não é, a apanhar coisas do chão, ela corria riscos sérios de poder ser violentada, de ser abusada, de tudo mais. E aqui o cenário que nós temos é que Noemi fica em casa e Ruth diz que vai trabalhar e Noemi diz que sim, que ela pode ir. E a ousadia de Ruth é de facto o mais impressionante porque ela não está muito preocupada com a proteção que vai encontrar. Por exemplo, agora quando vocês estudaram esta parte de Ruth ter ido sozinha, já alguma vez tinham pensado nesta ideia de que ela foi sozinha e que Noemi ficou? Não, só mesmo quando fomos estudar, quando eu fui estudar mais a fundo, pronto, para ajudar a escrever este estudo, é que eu pensei mais a sério nisso. E mesmo hoje, enquanto estava a tirar notas e estava a pensar que existe toda uma apatia do lado de Noemi, que faz com que ela dê uma resposta tão curta, quando Ruth tão prontamente diz que vai trabalhar para o campo e ela diz só: vai, minha filha, não diz mais nada, o texto não diz mais nada, portanto dá um bocadinho a entender de que ela não estava muito bem. Mas depois eu também me pus a pensar, é muito fácil também olhar para Noemi e apontar um bocadinho o dedo e pensar, tão coitada de Ruth, foi sozinha assim, e ela fica em casa quieta, mas Noemi devia estar mesmo, se nós pensássemos, se eu pensasse eu agora de repente perder o meu marido e perder os meus 2 filhos e ficar e ter que voltar à minha terra de onde eu saí sabendo que estava a desobedecer a Deus e voltar sem nada e saber que tenho toda uma cidade a falar sobre mim, né? Porque nós sabemos, né? Se já toda a gente, se já Boaz sabia o que é que Ruth tinha feito, já toda a gente andava a falar de Noemi e Ruth. Realmente Noemi estava num lugar mesmo escuro, mesmo fundo. E, portanto, confesso que senti alguma simpatia por ela, apesar de saber que quem estava a tomar a decisão certa e estava a ter a atitude certa de esperança era Ruth, mas senti um bocadinho de apego a Noemi quando li isto e pensei, realmente ela tinha razão para estar triste. É verdade, ela tinha razão e, aliás, eu pergunto muitas das vezes, quanto mais estudo este livro, mais certezas tenho que o livro tanto se podia chamar Ruth, como se podia chamar Boaz, como se podia chamar... Sim, é verdade. Se tivermos que ir buscar o exemplo, nós somos Noemi. Exato. Sim. Há aqui uma coisa de Noemi que, ainda assim, é muito nobre. Ela tem a certeza que Deus existe. Ela tem a certeza que Deus é soberano. E a razão por que ela fica neste estado deprimente é porque ela, no fundo, tem uma consciência, se calhar, mais clara do que eu tantas vezes tenho dos meus pecados. Ela tem a certeza que fez errado, ela tem a certeza que de alguma forma está a ser castigada e ela não sabe muito bem como é que isso se vai resolver. A atitude dela não é propriamente de arrependimento, mas aqui a empatia que acho que podemos ter com Noemi
é que ela está tão submersa em perceber a gravidade da situação que ela não tem esperança nenhuma. Ela, no fundo, Sim. acredita que Deus desistiu dela. Basicamente é isso. A depressão em que ela se encontra e a apatia é um pouco aquele lugar em que nós nos encontramos do ok, eu já fiz a geneira da grande, Sim. já caí nisto bem fundo, estou no fundo do poço e já não há maneira de sair de cá. E, portanto, acho que esta ilustração de Noemi em casa, enquanto Ruth vai trabalhar, pode ser uma boa chamada de atenção para nós em relação à forma como, ao reconhecermos que fizemos errado, não fazemos nada para recuperar desse erro. Ficamos nele e entregamos-nos à nossa autocomiseração. É como Noemi está. Depois, continuando no texto, o que é que acontece a seguir? Ruth vai trabalhar, não é? E Boaz dá por ela. Boaz aparece e é interessante porque ele pergunta de quem é esta moça, não é? Quem é ela? Já terá ouvido falar dela e então ele é que vai ter com ela. Aliás, no versículo 4 vemos logo que a primeira abordagem de Boaz com os ceifeiros revela muito, dizem que as primeiras palavras que nós ouvimos de alguém quando conhecemos a primeira impressão conta muito, não é? E a primeira frase que existe acerca de Boaz é ele a dirigir-se às pessoas que são empregados dele a dizer uma palavra de bênção. Depois ele vai ter com Ruth, não é? E ele na prática o que faz com Ruth é dizer, olha, não precisas de ir para mais lado nenhum, aqui há comida que chega para ti e podes ficar aqui. E depois gosto muito, estávamos a falar dela da parte da proteção, e no versículo 9 ele diz, estou a dar ordens aos moços para que não te incomodem. Sim. O que pode revelar que, de facto, ela poderia ser incomodada. E depois, na prática, ele convida a fazer parte da mesa onde ele come. Sim. E depois, a reação de Ruth, se isto fosse colocado em cena de filme, não é? É ela a atirar-se para o chão, porque ela não ouve uma palavra de incentivo ou de cuidado para com ela há muito tempo. Ela vem desde longe com a sogra só a dizer palavras de miséria. Ela, no momento, nem quando ela diz que vai ficar com a sogra, ouve uma palavra de gratidão. E põe-se totalmente como no lugar de serva. Sim. De alguém que está ali para servir também Boaz e para receber em troca este cuidado e esta proteção. E é interessante porque a maneira como Boaz aborda Ruth, dá para ver a atitude que Ruth tem, porque Boaz vai-lhe mostrar cuidado, porque ouviu falar tudo o que ela já fez pela sogra. Em muito pouco tempo, as pessoas de Belém conseguiram ver a fidelidade que ela tinha para com a sogra, mesmo sendo de um povo que não era aquele povo. Portanto, na prática, Boaz vê que Ruth é uma mulher leal e está a querer recompensá-la mesmo ainda sem a conhecer, não é? Em relação à atitude de Boaz, como tu estavas a dizer, é engraçado como aqui já podemos ver um espelho daquilo que ele poderia vir a ser como redentor, porque basicamente Boaz neste momento está a dar sustento a Ruth e a Noemi, porque está a permitir que ela apanhe estas espigas e até está a pedir que eles deixem ainda mais para trás para ela poder levar o máximo para casa. Está-lhe a dar proteção física, como tu disseste no versículo 9, ele próprio diz que já deu ordem aos homens para que ninguém toque em Ruth. Está também a dar-lhe comida quando a chama para a mesa, como tu disseste, e está-lhe a dar também uma esperança no futuro, quando Noemi pode levar aquela quantidade para casa para mostrar Ruth pode levar aquela quantidade para casa para mostrar a Noemi, também era mesmo para provocar uma esperança, pelo menos foi assim que eu vi. E é engraçado porque o caráter de Boaz fica logo completamente exposto. Aqui já ficou no início, como disseste, quando assim que as primeiras palavras dele falam do Senhor, pronto, aí nós conseguimos perceber, mas então aqui nestes poucos versículos dá para perceber tudo aquilo que ele poderia vir a fazer por estas mulheres, pronto, e o cuidado que ele já tinha por estas pessoas, e especificamente por Ruth e também por Noemi. Simbolicamente, que não é só simbólica, é mesmo uma coisa real, Ruth, apesar de ser nora de Noemi, ela não é do povo. Ela está a comer na mesa de Boaz como se fizesse parte do povo. Ou seja, já há aqui um vislumbre do que vem a ser a inclusão de Ruth na genealogia de Jesus.
que ela é convidada a sentar-se à mesa. E ele, na prática, Boaz já está a quebrar com todos os conceitos que existem acerca do lugar de quem no povo e no plano da redenção. Ruth já está a ser incluída ainda antes de ser resgatada. E depois a parte de Boaz certificar que ela não só vai apanhar, não é, as sobras, como dar instruções específicas para que ela possa levar em abundância, e depois a chegada dela à casa e a surpresa de Noemi, porque na prática ela leva para casa mais de 20 quilos de trigo, e de repente há uma reação de Noemi. O que é que querem dizer sobre esta parte? Sim, aqui eu acho que há uma reação. Noemi passa, nem quer acreditar no que lhe está a acontecer. Eu acho que depois de tanta coisa má que lhe aconteceu, ela muda completamente o discurso. No versículo 20, ela diz: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. E eu não sei, isto aqui, ela vira-se novamente para o Senhor a clamar e a agradecer. Vemos agora finalmente palavras de gratidão nas palavras de Noemi, e isso é surpreendente. E é interessante a parte de Noemi, o conselho que ela dá no final do capítulo 2 de Nora, não é? Ela está a dizer que tem autorização para ir lá comer, buscar a comida, não é? Para se abastecer. Noemi depois faz a ligação que este homem pode eventualmente ser o tal dos parentes mais próximos. Ela, de alguma maneira, o capítulo 2 começa com a indicação que ela sabe que tem ali não sabe bem onde é que ele está. E Ruth foi parar esse campo, e na prática depois o que ela lhe diz é assim uma coisa que parece muito óbvia, que é, ele diz que tu podes ir lá, por favor continua a ir lá, como se não fosse óbvio que Ruth iria lá. E é interessante a ligação, no fundo, a leitura que nós podemos fazer, e lá está, novamente a questão da proteção e da circunstância a que ela estava exposta, porque no versículo 22 Noemi diz a Ruth: é melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha, em outra lavoura poderão te perturbar. Ou seja, temos mais uma vez a confirmação que era perigoso. E depois a ligação que aqui é feita, que nós anotámos no caderno, porque na prática, nesta afirmação que Noemi faz, há um reconhecimento indireto, não é? Do que ela não fez no passado. A ideia que ela estava na terra que Deus lhe tinha dado e tinha saído. E esta afirmação de Noemi é um pouco: não faças o que eu fiz antes. Sim. Estava-me a lembrar como é que nós nos podemos lembrar de circunstâncias que nós fizemos no passado e como elas podem ser pedagógicas não só para nós, mas para os outros, não é? E reconhecermos e olharmos para a forma como Deus, mesmo num cenário de desobediência e de fuga e de desesperança, continua a trazer esperança e continua a providenciar e continua a ter paciência, e como Noemi aqui começa a fazer uma ligação clara entre o que eu fiz não foi certo e não vamos voltar a fazer. Sim, é difícil imaginar, ao mesmo tempo que Noemi está outra vez esperançosa e com certeza que está feliz neste momento, ela ao mesmo tempo está a recordar de certeza com alguma dificuldade aquilo tudo que tinha feito de errado, e está a tentar passar esse exemplo também para Ruth. E eu acho que é isso, acho que o que mais me custa a mim quando penso nas consequências das minhas más decisões do passado é ter que depois explicar um dia isso, seja às minhas filhas, às gerações vindouras ou até mesmo, por exemplo, aos mais novos da igreja, quando nós estamos a ensinar e muitas vezes queremos passar exemplos da nossa vida de como Deus foi bom quando nós erramos. É difícil quando nós temos que dizer que as coisas só aconteceram, que tudo aquilo que aconteceu de bom daquela situação foi Deus que deu, porque se fosse por mim tinha corrido totalmente mal. Exatamente. E, portanto, é bom nós lembrarmos disso. É interessante pensar aqui que no final do capítulo termina com a afirmação que Ruth ainda morava com a sogra. Ou seja, já existe uma esperança. Elas já tinham forma de se alimentar. Não sabemos ao certo depois como é que isto poderia acontecer o resto da vida. Elas teriam sempre que ter algum homem, de certa maneira, que as protegesse, mesmo fisicamente, não é? Acredito que estar a viver numa casa, se fossem condições que seria
as casas não eram como são hoje. As questões de segurança e de providência seriam com certeza diferentes, e quando termina aqui, na prática o que está a dizer é elas já têm comida, mas ainda precisam de um resgatador, não é? E depois a ligação como é feita com a necessidade que nós todas precisamos de um resgatador para as nossas vidas, e como Boaz vem mais tarde a simbolizar Jesus, e como Jesus mais tarde se torna o melhor Boaz. Termina com uma esperança este capítulo. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que sendo Ruth uma mulher, este estudo que nós estamos a fazer fala ainda mais ao nosso coração, e fala muito ao meu coração, porque nós conseguimos mesmo imaginar nesta situação, não com estes contornos, porque pronto, hoje em dia a viuvez pronto, é diferente a forma como se vive a viuvez, mas conseguimos imaginar esta falta de, este desamparo, esta falta de proteção, e também é bom pensar que, ok, hoje em dia não há todas estas leis para proteger uma viúva desta forma, mas Jesus já veio e nós temos a certeza de que Jesus já nos resgatou. O que quer que ainda possa acontecer na nossa vida, nós estamos seguras nele e estamos protegidas por ele. Portanto, isso é sempre um descanso. Completando aqui um bocado aquilo que a Mariana disse da chegada do Senhor Jesus, eu acho que este livro termina com a esperança de nós descansarmos e confiarmos nas promessas de Deus, e que apesar de tanto Ruth como Noemi estarem a viver um período negro, não é? De estarem desamparadas, este capítulo traz-nos a esperança que nós precisávamos, não é? E aponta para a nossa necessidade de ter um resgatador. Terminamos assim a terceira semana do estudo do livro de Ruth. É tão reconfortante ver como Deus permanece sempre fiel às suas promessas, como o seu amor não acaba e como o seu plano é tão grandioso. E vemos na história de Ruth, de Boaz e de Noemi como vem a nascer mais tarde o nosso resgatador, o Senhor Jesus, em quem temos a salvação. Uma boa semana.